Olá, colegas professores! Bem-vindos novamente aqui ao canal Web Educa Projeto Finlândia. O vídeo hoje é um tema um pouco polêmico, como a Finlândia avalia seus alunos sem as provas tradicionais. Enquanto que nós sabemos que em muitos países as notas, os testes, os rankings ainda determinam o sucesso escolar. O sistema finlandês ele aposta em algo bem diferente, a confiança no processo de aprendizagem e uma avaliação contínua feita pelo professor. Mas afinal, como é possível avaliar sem provas, Essa é a pergunta geral. Para muitos professores, isso é impossível. Quando eu trabalhei no Senai CTI de Florianópolis, nós seguimos a metodologia de Perrenot. E nós trabalhávamos sem provas, essa era a ideia. E tinha muitos professores que simplesmente não conseguiam compreender esse conceito. Eles não conseguiam, isso que estávamos trabalhando com adultos, E a pergunta era sempre a mesma, Como os professores conseguem saber se os alunos estão aprendendo de verdade? Essa pergunta também é referente aos professores finlandeses. E aí, o mais importante nessa pergunta, como que esse modelo funciona tão bem, a ponto de manter a Finlândia entre os países com os melhores resultados educacionais do mundo, como a gente viu no último vídeo sobre o PISA, e se você não viu, te convido para ver, porque é bem interessante entender o processo de avaliação. Mas vamos por parte. O que significa avaliação para o finlandês? Quando nós falamos na Finlândia em avaliação, é muito importante entender que não tem esse caráter de julgamento, e sim de acompanhamento, porque a gente vai falar, eu vou avaliar uma pessoa, eu vou testar uma pessoa, é quase que sinônimo de que eu vou julgar essa pessoa, Algum tipo de julgamento eu vou fazer. E a ideia que o finlandês quer passar é uma ideia mais positiva, é uma ideia de, eu vou acompanhar essa pessoa, é um acompanhamento. Então, o foco, ele não está em medir se o aluno sabe em um único momento, mas entender como que ele aprende, quais estratégias que esse aluno utiliza, quais desafios que ele encontra no caminho. Na prática, a avaliação formativa é assim que a gente chama formativa, ou seja, que ela decorre durante o processo de aprendizagem e não apenas no final. Então, isso significa que o professor ele observa o progresso do aluno dia após dia através de atividades, projetos, discussões, autoavaliação, muito trabalho em grupo. Eu trabalhei na escola europeia, por 4 anos. Eu tinha várias turmas, eu tinha a turma do primário, eu tinha a turma do Fundamental 2 e do secundário, e eu nunca apliquei prova com eles. Eu só tive que aplicar a prova no finalzinho do secundário, porque era uma escola de línguas e eles tinham que aplicar o European Baccalaureate Letter, o EB, que é um documento importante para eles quando eles forem decidir a faculdade que eles vão fazer. Eles têm esse documento, ele é aceito em toda a Europa. Então aí, claro, era um instrumento de classificação importante. Então aí sim, nós tínhamos que fazer essas provas formais. Mas em outros sentidos, não. Não, eu não aplicava. Esses alunos tinham nota? Sim, eles tinham uma classificação. Os professores eram obrigados a dar nota? Sim, tínhamos que dar nota, tinha as notas ou avaliações de meio termo, como eles chamavam, tínhamos que dar nota 2 vezes no semestre, 4 vezes durante o ano. Essas notas não eram, aqui na Europa, aqui na Finlândia, não se usa muito de 1 a 10, não existe essa questão de 1 a 10, 5 seria o médio, e aí 6, 7, não, era por letras. Então tinha A, B, C, e às vezes A mais, A menos, B, C. Então, mesmo assim, eu dava essas classificações para cada aluno, tinha sua nota, mas assim, não tinha prova formal, assim, corrigida, que o aluno recebia, Então, isso não existia. Então, qual é o papel do professor? Então, na Finlândia, o professor ele é o principal responsável por avaliar seus alunos. Não existe testes padronizados nacionais, como já foi muito falado, principalmente nas séries iniciais. Então, o sistema confia plenamente na formação e na competência do professor para conduzir esse processo. Então, como alguns países aqui da Europa, existem testes padronizados até no primeiro ano, com classificações e tudo, e o aluno vai
pulando de etapas, coisas assim, isso não existe aqui. Cada professor, ele vai elaborar as próprias formas de acompanhar o desenvolvimento da turma. Ele pode usar relatórios individuais, observações, os portfólios de aprendizagem, isso se usa muito já no secundário, ou até rodas de conversa em que o aluno vai refletir, vai falar aquilo que ele aprendeu. Assim é como eu fazia, por exemplo, e eu vi muito fazer isso também nas escolas que eu trabalhei. Essa autonomia, ela é possível porque o professor finlandês, ele tem uma altíssima formação acadêmica, né? Também eu já falei, todos os professores, eles têm mestrado. Então, talvez por isso, né, pela própria história da sociedade, o professor, ele é tratado como profissional de pesquisa, não como um simples executor do currículo. Então, por isso que ele é capaz de adaptar as estratégias de avaliação às necessidades de cada aluno ou da turma, respeitando os diferentes ritmos, os estilos e os contextos da aprendizagem. Aí, muitas pessoas me perguntam, mas professora, não tem mesmo prova? Tem. Se o professor quiser fazer, sim. Mas a questão é que a prova, ela não é o único instrumento. Quando eu trabalhava como assistente pedagógica, que foi na primeira escola que eu fui trabalhar como assistente pedagógica, e eu acho que eu já falei aqui que eu fazia a mesma coisa, dávamos aulas paralelas, e eu pegava aqueles alunos que tinham dificuldade, porque eu já tinha feito o meu curso de psicopedagogia, né? Então eu trabalhava com eles. E muitas vezes eu aplicava as provas. Então tinha professor, eu me lembro de 2 sextas séries, uma professora aplicava a prova, a outra não. Então, assim, é a questão da liberdade. A questão é, o país não exige, a escola não vai exigir. Se você quer aplicar a prova, você aplica, mas é aquilo que eu falei. A prova vai ser um elemento, dessa classificação. Inclusive, a avaliação dos anos iniciais, nem existem números, né? São avaliações descritivas e ela vai descrever se o rendimento, por exemplo, foi bom, foi ótimo, foi satisfatório, foi fraco. Isso justamente porque se quer dar uma ideia positiva já nos primeiros anos, de não categorizar aquele aluno sempre está tirando notas baixas. Bom, como que o aluno participa da avaliação? Esse é outro aspecto importante, que o aluno, ele é um sujeito ativo, ele participa ativamente da própria avaliação. Então, desde cedo, o aluno vai aprender a refletir sobre o que ele aprendeu e o que ele ainda precisa melhorar e como chegar lá, inclusive em questão de comportamento. A chamada autoavaliação é uma parte essencial da cultura escolar finlandesa e nós aplicamos já desde a pré-escola. Na pré-escola tem muito essa questão do comportamento, né? Eu sei ouvir o professor, eu sei sentar na hora do círculo que o professor está explicando, eu sei dar tranquilidade para o meu colega fazer as tarefas, eu faço as tarefas sempre. E como os alunos ainda estão em pré-escola, eles não sabem ler, são colocados desenhos, e na primeira série também, onde depende, daí o professor vai escolher a avaliação, mas muitas avaliações são, por exemplo, carinhas, ou são cores, né? Aquilo que o aluno já sabe fazer é verde, aquilo que o aluno está ainda, a gente diz que ele está treinando ainda, é amarelo, e aquilo que ele ainda não consegue, que ele se sente nervoso, ansioso, que ele sabe que ele ainda não consegue fazer, ele põe vermelho. Então, essa é a autoavaliação. E desse tipo de autoavaliação existe muito, mas é algo importante da cultura finlandesa, porque o aluno ele vai desenvolver a consciência sobre o próprio processo de aprendizagem. Isso nós chamamos de metacognição, e isso é muito importante no sistema escolar, na questão do aluno saber se avaliar propriamente. Isso ajuda a criar estudantes mais autônomos. Lembra a autonomia que se fala tanto dos alunos finlandeses? Ela não é só a autonomia física de ele fazer coisas ou ir para lugares sozinhos, também é nesse sentido. Eles são mais autônomos em relação ao próprio estudo, eles são mais críticos, responsáveis, e o principal, eles não aprendem só para tirar a nota, mas eles aprendem pelo valor do conhecimento. Então, isso que nós temos que pensar.
será que meu aluno está aprendendo, ou ele está decorando, ou ele está estudando só por causa da nota? Aí depois, daqui a um mês, você vai perguntar algo, ou mesmo fazer uma outra avaliação, que o aluno não se preparou, ele não sabe, ele acaba esquecendo tudo, porque primeiro ele não se considerou um agente da própria aprendizagem, ele não entendeu por que ele está aprendendo. Ele entendeu que ele tem que tirar uma nota para poder passar, para a mãe ficar feliz, o professor ficar feliz. Então acho que isso a gente tem que pensar, escolas também que fazem essas provas têm que parar e pensar um pouquinho. Avaliação sem competição. Então, na Finlândia também não há ranking entre escolas, nem comparação pública de desempenho desses alunos. A ideia é evitar a competição e reforçar o senso de comunidade. Quando o foco é a aprendizagem e não só a nota, esse aluno vai se sentir mais seguro para errar, experimentar e buscar ajuda. Porque a gente sempre fala, aqui é o espaço para errar, aqui não tem problema, o aluno pode falar, o aluno pode perguntar, mas esse aluno se sente oprimido, porque ele está ali sendo categorizado em relação às suas notas. Então, isso cria um ambiente emocionalmente mais saudável, onde a aprendizagem acontece de uma forma bem mais natural e prazerosa. E eu percebi isso já nos primeiros anos, quando eu entrei na escola aqui na Finlândia. Mas e quando há necessidade de medir esses resultados? Bom, mesmo sem essas provas tradicionais frequentes, o sistema finlandês ele não deixa de acompanhar a qualidade do ensino, né? Como é que ele vai acompanhar a própria qualidade do ensino se ele nunca aplica provas, se ele não tem esse tipo de estándar? Bom, há avaliações amostrais nacionais. Elas são realizadas em algumas escolas, mas elas servem apenas para monitorar o sistema educacional e não para punir as escolas ou premiar as escolas ou dar o ranking das melhores escolas, que isso não existe aqui. Além disso, a Finlândia participa do PISA, e eu já falei no vídeo, que é esse programa internacional de avaliação do estudante que é promovido pela OCDE, e é justamente aí que o mundo inteiro se surpreende, sempre se surpreendeu. Mesmo sem provas, sem ranking, sem pressão, os estudantes finlandeses continuam entre os melhores em leitura, matemática e ciências, principalmente em ciências, que eu falei no último vídeo. Qual é o segredo, né? Sempre falam, o segredo da educação finlandesa. O segredo está equilíbrio, confiança, autonomia e responsabilidade compartilhada. De quem é a responsabilidade de o aluno tirar uma nota boa? De quem é? A responsabilidade da avaliação de quem é? Fica só no professor ou fica só no aluno? Não, vamos compartilhar. Bom, o que o Brasil pode aprender com isso? Bom, a experiência finlandesa ela mostra que avaliar bem, ela não significa mais provas, mas conhecer profundamente o processo de aprendizagem deste aluno. Então, talvez o maior aprendizado para outros países, como o Brasil e não só o Brasil, seja perceber que a avaliação pode ser sim uma ferramenta de crescimento e não de exclusão. Então, o que está acontecendo hoje em dia na sua escola e na sua sala de aula? Será que a prova está sendo uma ferramenta de exclusão? Será que não está sendo? De categorização? Justamente o que a Finlândia não quer é categorizar os alunos. Ela quer a igualdade, ela quer a equidade, onde os alunos são vistos como parte de um todo. E não começar o melhor aluno da sala, o pior aluno da sala. É justamente isso que se quer evitar. Então, bom, claro que quando o professor é valorizado, quando há tempo também, né, para observar o aluno, existe espaço para o diálogo, a escola se torna um ambiente de construção coletiva e não de competição. E aí eu entendo que a gente entra com salas de aulas lotadas, às vezes com 3 turnos para um professor. Então, é algo assim que mais complicado, mas que deveria se pensar, né? Então, pensando nisso, tendo bem claro que cada país tem a sua realidade, mas quais os princípios finlandeses que podem, então, inspirar práticas simples em qualquer contexto? Por exemplo, substituir algumas provas por projetos. Mas assim, acompanhar esses projetos.
substituir, mas acompanhar, não deixar o aluno fazer de qualquer jeito, ou os grupos, e depois só a apresentação. Se o professor conseguir acompanhar esses projetos, ver como é que está indo, ele vai conseguir avaliar muito melhor. Incentivar a autoavaliação também. Comece a fazer a autoavaliação, comece a fazer. E a avaliação entre os colegas também é importante. A questão de trocar provas, isso eu sei que existe em algumas escolas do Brasil, isso também é importante. Criar momentos de conversas sobre o que os alunos estão aprendendo, quais as dificuldades, às vezes até o que eu fazia também na escola é dar uma folha de papel que o aluno escrevia quais são as suas dificuldades, o que você não gosta, o que você está tendo dificuldade, o que você mais gosta. Isso anonimamente, porque daí eu tinha um termômetro das dificuldades da turma. Isso é interessante fazer também. Isso não leva o quê? 5 minutos? Cada aluno faz e você tem uma ideia bem interessante. Quando o professor faz uma prova, não demorar um mês para vir aquela nota. Isso é uma tortura e todo mundo sabe, todo mundo que já foi estudante sabe disso. E é horrível fazer uma prova e ficar quase um mês esperando a nota. É um instrumento de tortura e isso não gera um ambiente positivo para os alunos, ainda mais quando são crianças, né? E principalmente ter essa ideia, olhar esse aluno como um sujeito ativo do processo. O seu aluno está sendo ativo, porque se você está só aplicando aquelas provas tradicionais, ele está sendo um aluno passivo e ele não está aprendendo. Ele só vai aprender quando ele se transformar num aluno ativo. Bom, eu sei que às vezes são palavras e que não é tão fácil assim, mas eu espero ter contribuído um pouquinho, pelo menos, para despertar alguns questionamentos, né? A avaliação da Finlândia, ela nos lembra que aprender é um caminho, não o destino, e que o papel da escola não é medir o quanto que os alunos sabem, mas ajudar esses alunos a descobrir o prazer de aprender. Bom, espero que vocês tenham gostado. Comente aqui como é que é na sua escola. Você consegue utilizar a avaliação formativa em vez da tradicional? Ou a sua escola já usa a avaliação com foco no processo? Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Nakemi!